E aí, pessoal, ó, aguarda só mais um pouquinho, mais 1 minuto e meio, já vamos entrar na nossa live. E aí, pessoal, tudo bem? Tá ao vivo já? Funcionando? Muito bem. Tudo bem, boa noite. Começando essa live aqui no Aero por Trás da Aviação. Opa, tô tendo um retorno. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Eu acho que o pessoal não está me vendo, hein? Tá tudo certo? Confira. Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo ou só estão me ouvindo? Só pra gente conferir aqui. Ah, agora sim. Agora eu estou me vendo, então eu estou com o meu retorno. Vamos começar de novo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Aero por Trás da Aviação. Faz muito tempo que não fazemos live no YouTube, no Facebook. Aqui a gente também está ao vivo no Instagram, então o pessoal do Instagram pode participar com a gente. E a ideia é voltar com as lives, mas nesse mês, né, desde o mês passado, ou melhor, não, a gente ainda está em julho, né? Então, no finalzinho de julho. Nesse mês de julho a gente começou uma série de lives para falar um pouco sobre carreiras na aviação. E claro que eu não vou falar desse assunto sozinho, porque tem muita gente bacana para vir aqui dividir um pouco da experiência. E hoje eu tô com o meu grande amigo, Comandante Lira. Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Beleza. Um grande prazer ter você aqui. Comandante Lira com um pouco de experiência na aviação, né? Tem muita história bacana para dividir com a gente. Então, já vou pedir para você que tem interesse de entrar para a aviação, acessar o link aqui da descrição, que é a nossa Escola Superior do Ar, né? Muita gente está perguntando, mas você não é da Escola Aero, mas tem a Escola Superior do Ar. Calma, gente, são coisas diferentes. Se você quer fazer um curso de graduação, uma variedade grande de cursos livres também, né? Se você quer se tornar um profissional na aviação, a Escola Superior do Ar é o seu caminho. E se você quiser tirar o curso de piloto privado, né, o teórico de piloto privado e começar na aviação, aí tem a Escola Aero por Trás da Aviação. Então são as duas escolas de que eu faço parte, né, sou sócio das duas, então, e uma complementa a outra. Inclusive o nosso material da Escola Aero por Trás da Aviação é utilizado na Escola Superior do Ar no primeiro ano de graduação do curso superior de pilotagem profissional de aeronaves, né? Exatamente. Então, só para
tirar essa dúvida aí de todo mundo. Bom, eu vou conversar um pouquinho com o comandante Lira, que tem uma grande experiência na aviação. Queria que você me contasse um pouco o que você faz na aviação, porque você não é só piloto, né? Você tem várias atividades. Sim. E acho que o que muita gente imagina, quem não é da aviação, mas quer entrar, é que só tem piloto, né? E não é nada disso. Piloto, claro, é uma profissão muito importante, né? Onde quem é aviador, quem gosta, quer se tornar piloto. Mas acho que tem muita coisa bacana, né, Lira, pra gente conversar. Tem. Nossa aviação é uma carreira imensa, né? Tem centenas de atividades diferentes que são complementares e como tudo funciona em equipe. A gente não trabalha sozinho. Eu, no caso, sou piloto, mas eu sei que para eu poder ser piloto, tem todo um time que está trabalhando, né, nos bastidores, na manutenção, na coordenação de voos, no planejamento, no abastecimento, no serviço de bordo. Então, é uma multitude no controle de tráfego aéreo, uma multitude de serviços complementares em que o piloto é uma peça nessa engrenagem, né? E eu acho que a Escola Superior do Ar tem essa pegada, né? A ideia não é somente formação de tripulantes, tanto pilotos quanto pessoal de cabine, mas toda a cadeia produtiva da aviação, começando no aeroporto, pessoal de gestão de aeroporto, de operação de aeroportos, operação de empresa aérea, gestão de empresa aérea e também, obviamente, a tripulação. A ideia da Escola Superior do Ar foi sua, né? Você Sim. que um dia pensou em... nós somos sócios, né? Tem mais sócios na Escola Superior do Ar e um time muito bacana trabalhando, né? Com muita experiência, né? São pessoas assim, que nem o Pérez, que foi a última live que a gente fez, com mais de 50 anos de experiência na aviação. Hoje eu tenho o prazer de estar do lado de profissionais desse gabarito e do lado de professores que foram meus professores mais de 20 anos atrás, quando eu estava fazendo o curso superior de aviação civil. Então, por que você teve essa ideia, Lira, de criar uma escola focada em aviação, mas para formar todas as áreas da aviação? Por duas razões principais, né? A primeira é que eu adoraria... Eu comecei há 49 anos, eu tenho um ano a menos do que o Pérez. Eu comecei em 1976, né? E eu adoraria que houvesse, naquela ocasião, uma universidade do ar, um centro de formação aeronáutico que formasse todas as competências possíveis em aviação, né? E a segunda é um senso de retribuição. Nessa minha longa carreira, eu percebi que eu tive não só a felicidade de ser exposto a diversas oportunidades, né? Muita sorte, muita dedicação, muita persistência, muita vontade de chegar lá. Então, eu estou naquele momento de retribuir, de devolver um pouco para a sociedade tudo aquilo que eu recebi de tantas fontes, de tantas pessoas que foram meus mentores, meus professores. Então, é a minha maneira de falar, bom, agora está na hora de devolver. E eu também acho que é um absurdo as pessoas que se aposentam e é todo aquele conhecimento que se acumulou durante uma carreira inteira, aquilo tudo virar história para os netos, né? O bacana é você deixar um legado, deixar uma oportunidade de aprendizado para todas as pessoas que se interessam por essa carreira maravilhosa. Que legal. E na Escola Superior do Ar, como você falou antes, né? A gente não tem só o curso para se tornar piloto de avião, mas também com o objetivo de suprir toda essa indústria que envolve a aviação. Antes de falar da sua parte, da sua carreira como piloto, né? Que é uma carreira muito legal. A gente estava conversando um pouco antes aqui e deu aquela dor no cotovelo dos lugares que o Lira passa, no bom sentido, claro. Mas um pouco da parte aeroportuária, Lira. Você tem uma grande experiência na parte aeroportuária. E eu lembro que quando eu cursava, né, aviação civil, eu acabei indo para o lado de gestão aeroportuária, né? Eu já era piloto, então vou fazer alguma outra coisa, né? Além da parte de pilotagem. Me conta um pouco como é que é isso, né? Para quem trabalha no aeroporto, as profissões que tem e a sua experiência, né? Trabalhando com isso.
Eu sou o idealizador do aeroporto Catarina, que é o aeroporto de aviação executiva de São Paulo, mas que também tem a vocação para ser o terceiro aeroporto metropolitano de São Paulo. E o que eu percebi é que em infraestrutura, o ciclo de desenvolvimento é de mais de 10 anos. Então, um projeto que você começa hoje vai ficar pronto daqui a 10 anos. Portanto, é interessantíssimo você aprender, e eu, durante o desenvolvimento do projeto, eu fui aprendendo um pouquinho sobre engenharia, um pouquinho sobre planejamento estratégico, um pouquinho sobre toda a cadeia de elementos que levam à criação de um aeroporto que a gente chama de greenfield, porque é um aeroporto que não existia. Então, não é um retrofit de um aeroporto existente. Você pega uma área vazia. Era uma fazenda de reflorestamento que se tornou num aeroporto e hoje em dia ele é elogiado né, no mundo inteiro. Também na área aeroportuária, a gente está desenvolvendo mais outros 4 projetos pelo Brasil. E temos o Gatigru, que foi quando nós nos conhecemos lá. Foi a primeira vez que nós interagimos. Você fez uma entrevista sobre o terminal de aviação executiva do aeroporto de São Paulo. O vídeo está aqui no Aero Por Trás Aviação, só escrever ali o terminal escondido do aeroporto de Guarulhos. Exatamente. Para você conhecer um pouquinho, que é a área da aviação executiva, né, do aeroporto de Guarulhos. Como é que é você viabilizar uma área dessa? Eu já tive a oportunidade de fazer trabalho com alguns construtores, né? E vamos dizer assim, são projetos muito ousados. Porque você construir um aeroporto do porte do Catarina, por exemplo, você envolve muitos órgãos, né? Sim. E autorizações e anos de planejamento. Como é que é desenvolver isso? E as pessoas que querem entrar para a aviação, fala um pouquinho também da parte de chegar nisso, né? Como é que a pessoa se envolve nisso? Olha, começou quando eu, na época, como piloto de jatos executivos, eu comecei a perceber que a gente criticava muito, né, governo, ANAC, órgãos reguladores, mas que a melhor forma de criticar é você colaborando e oferecendo sugestões que façam sentido. Aí eu fui para a BAG e trabalhei durante 7 anos como diretor de marketing da BAG, que é uma carreira paralela que eu acabei desenvolvendo aí de marketing durante muitos anos. E os últimos 2 anos desses 7 anos como presidente da associação. E ali eu aprendi que a melhor virtude, né, de uma associação, por exemplo, é fazer interlocução com todas as partes interessadas e tentar expor os seus pontos de vista, as suas necessidades, as suas dores, de uma forma que os órgãos, né, institucionais, como governo, ANAC, órgãos reguladores, DSEA, entendam o seu aspecto, o seu ponto de vista e trabalhem colaborativamente para encontrar soluções. E eu acabei me interessando tanto por isso que isso me tornou assim, uma pessoa capaz de conversar em diversos ambientes e ter a dimensão da outra parte e tentar entender a visão da outra parte para poder alcançar situações desejáveis ou soluções negociadas que permitam, né, criação de coisas novas. Então, o Gatigru foi uma quebra de paradigma, né, foi o primeiro do Brasil, um terminal de aviação executiva com alfândega e imigração, assim como o aeroporto Catarina, que foi uma outra quebra de paradigma. E aos poucos, que inclusive demandou legislação específica e tudo mais. Então, eu percebi que é delicioso fazer esse trabalho de tentar ser um agente de transformação. E a Universidade do Ar foi porque, obviamente, né, existe no mundo inteiro uma demanda enorme por mão de obra. E não é só apenas pilotos e tripulantes, né? A Boeing, a Airbus, a CAI, todos divulgam necessidades imensas, né? A Boeing agora recentemente divulgou 2,4 milhões de novos profissionais que vão ser necessários nos próximos 10 anos. É uma quantidade, assim, que 100 universidades do ar não dariam conta de fazer. É muita demanda. Então, mas a oportunidade é de você transmitir conhecimento, de você influenciar jovens, tudo aquilo que eu queria
ter Que não tido existia. quando eu tinha 16 anos e me encantei pela Aham. carreira de aviação, né? Legal demais. Imagina, eu que fiz a faculdade, eu entrei na faculdade faz 22 anos, 22 anos e meio. E só tinha aquela faculdade Sim. aqui em São Paulo. Tinha no Rio Grande do Sul, mas eu não pretendia ir para o Rio Grande do Sul. E eu fui a terceira turma, né, da universidade que eu me formei. Ah, eu imagino 25 anos para trás ainda, né? É, Era muito complicado, porque hoje o que as pessoas têm de acesso à informação da aviação, o trabalho que a gente faz aqui, que outros colegas fazem, várias mídias, revistas, internet, enfim, e agora com a educação, né, também oferecendo tanta coisa, você tem uma possibilidade de seguir uma carreira muito maior do que se tinha na sua época e na minha também. Porque quando eu me formei, só tinha a faculdade que eu me formei aqui em São Paulo, né? Depois foram surgindo outras e tal. Mas eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade, né? Que a gente apresenta aqui. E eu acho que o objetivo também da Escola Superior do Ar e até da presença do Lira é mostrar outros caminhos. Porque o que eu mais escuto, você deve escutar isso também, não, eu não tenho como ser piloto porque isso é coisa de milionário, é coisa de rico. Só vai ser piloto quem tem muito dinheiro. uhum, O Pérez provou na última conversa que não, né? Ele deu um jeito, ele morava no fundo de um ferro velho, tá. não tinha dinheiro para comer, e ele deu um jeito, se tornou piloto, né? E tem uma carreira aí de mais de 50 anos. Então, assim, existem caminhos, Sim. né? Não necessariamente como piloto. Então, hoje, com o que a gente oferece na Escola Superior do Ar, como é que você identifica essas necessidades de carreiras além do piloto em si? Como que a pessoa pode ingressar na aviação, seja como comissário, seja como agente de aeroporto, seja como mecânico? Quais as carreiras que você vê que são viáveis também para as pessoas? Nós nos inspiramos no projeto da Embry-Riddle, que é a maior e melhor universidade de aviação do mundo. Foi Uhum. fundada em 1926 nos Estados Unidos. Até tivemos durante um longo tempo uma parceria. E eles têm mais de 80 cursos diferentes de graduação. Então essa é a nossa inspiração. Em vez do nosso curso ser um apêndice de uma universidade que forma médicos, engenheiros, advogados e tudo mais, e o curso de aviação ser um cursinho isolado no meio daquele monte de cursos, e, portanto, sem foco, sem investimento, sem dedicação, a nossa visão foi criar uma universidade 100% aeronáutica. Uhum. E, aos poucos, ir expandindo o portfólio de oferta de cursos para todas as carreiras que existem. Tem controlador de tráfego aéreo, tem meteorologista, tem gente que se dedica ao controle da fauna e controle aviário, né, para evitar que pássaros colidam com as aeronaves na aproximação. Tem manutenção de aeroportos, tem a gestão do próprio aeroporto, tem o controle de segurança, tem bombeiro. Tem uma multitude de profissões tão grande É um universo muito que grande. óbvio que a gente não vai conseguir, na largada, né, oferecer todo esse portfólio, mas essa é a nossa visão, essa é a nossa meta. Uhum. Ser uma universidade exclusivamente 100% de aviação. E eu vou te dizer o porquê que eu penso assim, né? Eu, assim como o Pérez também, eu com 15 anos de idade perdi meu pai. E com 15 anos eu percebi que eu não ia ter herança, que eu não ia ter meios de, sei lá, me sustentar até durante a faculdade, porque a gente ficou sem renda. E naquele momento em que, além da dor, né, eu estava tentando me encontrar profissionalmente, um amigo de colégio, fazia o Colégio Bandeirantes, né, em São Paulo, ele falou, eu vou no Aeroclube, eu vou no Campo de Marte ver curso de piloto. Eu falei, posso ir com você? Uma profissão que nasceu puramente do acaso. E a gente matou a aula e foi de metrô até o Campo de Marte. E lá eu fiquei fascinado com o que eu vi. E voltei para casa anunciando aos 7 ventos lá que eu não iria mais fazer faculdade, que eu iria me tornar piloto. Primeiro que eu não tinha dinheiro e segundo... Como que ia viabilizar, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei a trabalhar com meu irmão me ajudou muito, porque ele Uhum. já tinha um pequeno estúdio de propaganda, eu fui trabalhar com ele. E trabalhando, eu consegui viabilizar meu curso.
Outra história engraçada é que meu pai dizia que quando os filhos entrassem na faculdade, ele daria um Fusca. Eu, particularmente, nunca gostei de Fusca, não era o meu sonho de consumo. E eu dizia para o meu pai, não, na minha vez, não vai ser Fusca, eu vou ter outro carro. E meu irmão entrou na faculdade, ganhou um Fusca, minha irmã entrou na faculdade, ganhou um Fusca. Quando eu entrei na faculdade, eu não ganhei nada, porque ele já havia falecido. Então, o primeiro carro eu tive que Não comprar. tem nem o Fusca. Eu fui comprar o primeiro carro. Então, o que eu quero dizer com isso? Não precisa ter dinheiro. O que você precisa ter é determinação, você precisa ter perseverança, você precisa ter obstinação. Você precisa focar naquilo que você deseja e as oportunidades vão surgindo. Quer dizer, eu fui trabalhar em publicidade para viabilizar me tornar piloto. Com toda a dificuldade, obviamente era muito caro, sempre foi. Mas mesmo depois na minha carreira como piloto da VASP, né, de Boeing, de Airbus, eu conheci muitos colegas também que tinham começado, uns eram motoristas de táxi e viabilizaram a sua carreira trabalhando como taxista, outros começaram como comissário e com um salário de comissário investiam na carreira, outros como agentes de aeroportos. Então, todas as profissões são possíveis desde que você tenha o desejo e a vontade da superação. Outra coisa, eu acabei... a família não me deixou fazer a opção de ser apenas piloto, né? Eu tive que ir para uma faculdade, como eu também não tinha recurso, eu fui para a USP. E na época não tinha nenhuma faculdade de aviação, né? Não existia nenhuma. E eu fiz administração na USP. O que eu percebi? Havia um descolamento total, né, da minha escala de trabalho das obrigações que a faculdade me impunha. E eu percebia que eu ia falar com o professor para tentar transferir uma prova, alguma coisa assim, e o professor falou, não, isso é problema seu. E da mesma forma, quando eu entrei na companhia aérea, já no finalzinho da faculdade, a mesma coisa. O pessoal eu tinha falado assim, olha, será que dá para mudar a minha escala de voos, porque eu tenho uma prova na faculdade? Não, de jeito nenhum. Você é aviador ou é estudante universitário? Então, assim, eu fiz uma faculdade que, obviamente, me agregou muitas coisas em termos de gestão e administração, a USP, né? Mas eu sonhava em existir uma universidade de aviação, né? Que entendesse essa questão das escalas. Que entendesse essa questão das escalas e que me ensinasse coisas que eu pudesse ter uma aplicação direta e imediata. E que até viabilizasse caminhos alternativos para você poder eventualmente se tornar piloto, mas trabalhando como agente de aeroporto, como qualquer outra atividade dentro do aeroporto. E eu acho que, assim, eu uso uma frase que é quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa. Né? É verdade, é muito boa. Então, é a questão de programar o que você vai fazer, em quanto tempo e como que você vai viabilizar aquilo. Porque primeiro que não existe um prazo, um tempo limite. Ó, você tem que tirar as suas licenças em X anos. Se você quiser levar 10 anos para tirar as suas licenças, é uma questão de organização. Então eu acho que é uma questão mesmo de você se organizar, ver como é que você vai viabilizar aquelas horas de voo, fazer uma horinha de voo por semana, se não der, uma por mês. Ah, hoje custa quase R$1.000 uma hora de voo. Tudo bem, faz uma por mês. Nossa, mas eu vou demorar 4 anos para fazer o piloto privado? Sim, por que não? Mas você está trabalhando nisso, né? E eu conheço gente, você falou, né, pessoas que entram como comissário para se tornar piloto. Isso é legal também, porque a pessoa ela entra na companhia aérea. O curso de comissário é um curso muito viável, né? É um curso com valor... Eu acho que é a profissão melhor custo-benefício que existe, né? Sim. Porque você investe muito pouco no curso e com esse curso de 4 meses e a prova da ANAC, agora nem tem mais a prova da ANAC, então um curso de 4 meses, você pode entrar numa seleção de companhia aérea e já pode trabalhar. Sim. E no seu primeiro salário, você praticamente já paga o seu investimento no seu curso. E uma vez que você está na companhia aérea, você já tem o seu ambiente ali, né? Começa a fazer o seu network, pega aquele salário que você está ganhando de comissário, vai pagando horas de voo. Isso é uma das formas, né? Sim. Mas dá para fazer isso de várias outras formas também. As companhias praticam recrutamento interno, né? E, por exemplo, na atividade de comissário, né? Especialmente para as mulheres, né? Muitas vezes elas vão trabalhar como comissários
em um determinado momento da vida, resolvem casar e ter filhos, e aí surge uma demanda de ficar mais tempo em casa. Uhum. Então, a ideia da Universidade do Ar e da Escola Superior do Ar é que, ao invés de dar um curso técnico exclusivamente, e que a pessoa recebe uma habilitação para poder exercer aquela profissão, não, transformar isso em disciplinas de um curso de graduação superior. De tal forma que tem mobilidade para que ela, vamos dizer, se ela deseja ter filhos e parar de viajar tanto, Uhum. ela pode pleitear um cargo em terra, porque dentro do avião ela já está fazendo customer service, ela já está fazendo atendimento ao cliente. Uhum. Ela pode fazer isso no balcão de check-in, mas o que ela precisa ter? As competências, as habilitações, né? Todas as oportunidades que a gente quer oferecer num curso de graduação que transcendem simplesmente o curso técnico de piloto, de comissário ou de mecânico, por exemplo. Uhum. Da mesma forma, né, um mecânico, né, ele começa como um mecânico. Um belo dia ele vai querer ser o chefe da seção. Quando ele se torna o chefe da seção, ele passa a ter que gerenciar pessoas. Se ele tem as ferramentas e as competências e aprendeu a lidar com outras coisas que além da que a gente brinca do graxeiro, né, Uhum. de mexer com ferramental e Uhum. consertar coisas, na hora que ele tem uma equipe, ele tem que aprender sobre recursos humanos, sobre legislação, ele vai ter que aprender a ser um líder, aprender a ter metas, responsabilidades que transcendem também a atividade pura e simples de mecânico. É isso que a gente quer oferecer. Uhum. Então, oferecer, a partir de profissões técnicas, competências de gestão, competências administrativas que permitam a pessoa subir na carreira. E com isso a gente se inspirou muito numa universidade que também nós fizemos parceria, que é de Vancouver, na Colômbia Britânica, lá no lado oeste do Canadá, Uhum. na BCIT. a BCIT. Uhum. E o que tem bacana na BCIT? Eles chamam lá de Universidade dos Trades. Os trades são os ofícios. Uhum. Então, eles formam gente em uma quantidade enorme de ofícios em que a pessoa aprende lá a ser piloto de navio, a ser piloto daqueles caminhões gigantescos de mineração, a ser piloto de avião, a ser piloto de trem. E todas essas têm a possibilidade de evoluir para se tornar o chefe, o gestor, o diretor e assim por diante. E no Canadá, é como se fosse um grande Senac, né? Eles têm 50 mil alunos. E o que a gente aprendeu? São profissionais de, às vezes, 30 anos de idade que deram batente na carreira técnica. Então, eles não conseguem avançar na profissão. E aí ele já tem, às vezes, mulher, 3 filhos, prestação de apartamento para pagar. Ele precisa de um curso superior para poder galgar dentro da hierarquia da empresa. Para poder crescer, né? Crescer, Uhum. né? Sim. E aumentar, obviamente, a sua renda. E eles dão essas ferramentas. E o que eles falam? Esses alunos de 30 anos são os que têm o menor absenteísmo, as melhores notas, a menor nível de evasão escolar, ou seja, eles não desistem. E o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem filho, mulher. Porque o objetivo tudo mais. do cara é aprender. Existe né? uma motivação. Exatamente. Né? Não Então, é só ter o certificado no não, final. Não é só apenas um certificado. Então, a gente quer atingir esses dois públicos. O jovem que está saindo do ensino médio e indo para o ensino superior, ou apenas o jovem que quer fazer um curso técnico, Sim. né? Ou mesmo até de lazer, mas também o profissional que já está há alguns anos na carreira e ele deseja superar esse batente profissional e poder subir na hierarquia. É um crescimento, né? Você vai estudar para conseguir se desenvolver mais, né, na sua carreira, porque quando você faz só o curso técnico, né, seja piloto, seja mecânico, seja qualquer profissão, se é aquele curso técnico focado, você vai ter aquele conhecimento daquilo que você vai fazer. Mas é que nem a gente brinca, né? Acho que todo mundo deveria fazer uma faculdade de administração, porque você vai aprender muitas coisas para administrar sua própria vida, né? Não só empresas. E acho que o que a gente oferece é justamente isso, você ter
além daquele técnico que você vai trabalhar, mas já colocando você numa condição superior ao seu concorrente numa seleção, por exemplo. Quer dizer, você com uma graduação, você já vai ter uma bagagem maior, um conhecimento maior para executar a tarefa técnica que você está entrando na empresa para executar, mas também já pensando num crescimento lá na frente, né? Sem dúvida. E tomando pelo meu exemplo, né, como eu fiz faculdade de administração e uma porção de cursos técnicos independentes, era um processo quase de autodidata naquela ocasião, né? Uhum. Porque você tinha que ir buscando aonde havia um curso que pudesse te acrescentar alguma coisa na questão técnica. Uhum. No final, as competências de administração foram que me permitiram evoluir da profissão de piloto para um gestor de aeroportos, um gestor de escola superior. Ou seja, você não jogou seu aprendizado, sua faculdade fora, né? Não, Você exatamente. usou muito, né? E especialmente a questão de lidar com pessoas, de liderar equipes, de ser a visão que contamina e a cultura, todo um grupo de pessoas que, se você conseguir conciliar todos num propósito comum, vira uma força invencível. Então, eu percebi que a administração me ajudou muito. Mas a maneira como eu cursei, que foi muito desconexa, porque não existia na ocasião um curso como a gente está propondo a fazer hoje, foi muito trabalhoso, muito lento, muito árduo, né? Com avanços e retrocessos. Então, o meu desejo hoje em dia é conseguir oferecer ao candidato uma oportunidade dele receber tudo isso de gente que é do ramo. Eu piloto até hoje. Sim, Né? nós vamos falar sobre isso. Mas o bacana é que todos que estão na Escola Superior de Aviação, que futura Universidade do Ar, todos são de mercado. Sim. Né? A gente quis se distanciar um pouquinho daquele academicismo, sabe? Daquela universidade em que os professores já estão tão distantes do mercado de trabalho que às vezes eles estão ensinando alguma coisa até obsoleta. Sim, exatamente. Porque é aquilo que eles viram quando eram jovens, né? Quando eles, em alguma forma, tiveram contato com o mercado. É verdade. O nosso critério para selecionar o time é ter pessoas que estão engajadas no mercado até hoje. São pessoas que têm um networking poderoso. Tão importante quanto estudar é ter networking, conhecer pessoas, né? É ter relacionamento, e com isso a gente criou o conceito do aeroporto escola, em que os alunos vão ser expostos a trabalhar no aeroporto, na empresa aérea. Então, a ideia é que, assim como um hospital universitário, existe um aeroporto universitário. Isso é muito legal. É muito legal. Foi o que fascinou o pessoal da Embry-Riddle, por exemplo, na ocasião, porque nem eles tinham tido essa ideia. É uma ideia que nasceu, né, da nossa percepção de mundo. E quanto mais você expuser o estudante ao mercado de trabalho, mas ainda assim continuar assistindo ele nas questões de aprendizado, a gente quer sair daquele estagiário que ele pode ter a sorte de encontrar um grande mentor dentro da empresa onde ele está fazendo o estágio, ou ter um péssimo mentor que ensine mitos e lendas. Sim. Né? Porque o próprio mentor, às vezes, não tem a formação necessária. Então, o que a gente quer fazer é oferecer ao mercado de trabalho a continuidade da academia, né? Observando o crescimento daquele candidato, e ele, ao mesmo tempo, sendo exposto a trabalhar numa oficina, a trabalhar num aeroporto, a trabalhar como tripulante, e ainda assim ele ser avaliado e ser orientado por nós. Isso é muito legal. E foi o que me fascinou também quando você me convidou para fazer parte, né, da Escola Superior do Ar, porque é muito alinhado com o propósito do Aero por trás da aviação também, que é aproximar as pessoas da aviação. E o que a Escola Superior do Ar faz é justamente isso, né? Você não está aprendendo só numa sala de aula. Esse conceito aeroporto-escola é muito interessante, porque, como você disse, a gente já conhece isso de outras áreas, como medicina, como gastronomia,
setor de hotelaria, por exemplo, que você tem Navio-escola. navio-escola, né? Que o cara vai lá e ele vai servir pessoas reais mesmo, né? Então imagina você entrar na Escola Superior do Ar e daqui a pouco você está cursando dentro do aeroporto, né? Exato. E a gente está falando com uma pessoa aqui que tem um pouco de experiência em fazer aeroportos. Então isso é muito interessante, né? Você ter a prática do negócio, você sair da sala de aula, isso dá um diferencial bem bacana para quem tá aprendendo. Eu só quero lembrar ao pessoal que aqui na descrição do vídeo, tá, tem um formulário, porque essa live ela não vai ser em vão para você que está assistindo, não. Você preenchendo o formulário que está na descrição do vídeo, você vai ganhar um certificado no final da nossa live. Sim. Então, essa live vai valer para você como uma aula mesmo. Afinal de contas, né, a gente tem uma enciclopédia aeronáutica aqui. Então, vai lá, clica no formulário da descrição. Eu acho que o pessoal no Instagram e no Facebook não está com acesso ao formulário. Mas a gente vai colocar daqui a pouco aqui também no Instagram para ficar mais fácil. Ou tem o QR Code ali, é só você escanear o QR Code que está aparecendo aqui no YouTube também. O Instagram é meio... não dá para a gente fazer muita técnica, né? Então o pessoal fica meio perdido. Mas calma, pessoal, que daqui a pouco eu vou colocar o link para vocês entrarem no Instagram também e ganhar o formulário. E sigam também a página da Escola Superior do Ar no Instagram, aproveitar o pessoal que está aí já. Então, vou deixar para vocês, deixa eu já entrar aqui no Instagram, e aí eu deixo para vocês, eu não sei se eu vou conseguir acessar aqui, mas acho que não vou conseguir acessar a live aqui pelo computador. Mas, ó, o pessoal do Instagram é só ir lá na Escola Superior do Ar, que é EAR Escola Superior do Ar, tá? Vem se inscrever, porque ali você vai ter bastante informações do que acontece, né, na nossa faculdade. E quem está nessa fase agora, lembrando que o segundo semestre começou, o vestibular da Escola Superior do Ar tá para acontecer, né? Agora em agosto, setembro, né? O vestibular. E então entra no site também escolasuperiordoar.com.br. Pessoal que já está saindo do ensino médio, quer entrar na aviação, quer se tornar piloto ou não, quer estar em contato com a aviação, quer fazer um curso muito bacana no aeroporto, utilizando esse conceito aeroporto-escola, entra lá e já faça a sua inscrição do vestibular, tá? Porque a gente também está dando desconto bem bacana para você que está participando dessa live e quer entrar na faculdade, né? Você vai ter desconto agora na sua inscrição de vestibular, beleza? Então faz o combo todo. Preenche o formulário para ganhar o seu certificado de participação da nossa live. Entra na escolasuperiordoar.com.br, pessoal que já quer entrar na faculdade, já faça a sua inscrição, porque vai ter o desconto para quem está participando agora. E também, pessoal que o Lira falou, que ainda que já passou da fase de ensino médio, mas que já é um profissional da aviação e quer aumentar mais o seu conhecimento, quer ter um curso superior relacionado à aviação, também essa excelente opção, né, Lira? Sim, porque você pode aproveitar conhecimentos existentes e fazer um exame de competências. E eliminar matérias que são redundantes, porque são coisas que você já sabe, já está proficiente. Então, você pode eliminar matérias e fazer apenas as matérias que você não tem conhecimento. Isso é feito através de um exame de competência. Então, você transforma os certificados que estão na gaveta, né, que não tem uma titulação, em ferramentas no caminho de uma graduação superior. Ou seja, você pode ter um diploma de curso superior em pouco tempo, né? Claro, eliminando uma porção de matérias, porque você não vai ensinar o beabá para alguém que já é do mercado. Ou seja, uma vez que ele demonstre que ele conhece aquelas coisas, né, o próprio MEC, o Ministério da Educação e Cultura, tem essa regra de você poder fazer um exame de avaliação das competências que o candidato já possui. Então, é uma forma. A outra forma que você falou, né, sobre os descontos, eles, na verdade, o que a gente quer trabalhar com bolsas parciais, bolsas integrais, porque, como eu te falei, esse é um projeto de vida. Eu quero dar a oportunidade para quem não tem oportunidade. Então,
Para muitos candidatos, a gente fez bolsas parciais, existe todo um critério de avaliação, não é assim, né? 100% das pessoas vai ter bolsa integral. Sim, claro. Né? Claro, a pessoa tem que evidenciar que ela precisa ou que ela merece. Um dos dois. Uhum. Ou precisa ou porque merece. Ou merece porque é um excelente aluno, tem um histórico escolar brilhante. Sim. Ou porque, às vezes, está passando a mesma situação que eu passei, né? De ter perdido o pai, ter ficado sem dinheiro e, naquele momento, eu estava vulnerável, né? Se tivesse essa oportunidade na época, teria te ajudado muito, né? E eu fui para a USP justamente porque era uma universidade pública e a gente não precisava pagar. Uhum. Mas enfrentei toda aquela dificuldade de não haver compreensão para o fato de eu ter uma atividade que me tirava da cidade, né? Às vezes eu acho que ainda naquela época era muito diferente, né? Você falar que era piloto de avião, de linha aérea, da aviação geral. Porque, imagina, se quando, 11 anos atrás, não faz tanto tempo assim, quando eu apresentei o projeto do Aero por Trás da Aviação para emissoras, falando que eu ia fazer um programa sobre aviação, o que eu mais escutei isso aí não vai dar certo, isso é muito nichado, ninguém gosta desse negócio, só 2 pessoas no mundo que assistem isso. Isso 11 anos atrás. É verdade. Né? Então, a aviação ela sempre é vista como um negócio extremamente distante. Imagino 40, 50 anos atrás, era mais distante ainda. Então, imagina você estar numa faculdade e falar, olha, eu não posso vir amanhã porque eu tenho que voar. Que voar? Né? Era essa indiferença que eu percebia e que me causavam dificuldades extremas, porque eu tinha que me virar em 20, né, para conseguir cumprir a minha escala como piloto profissional, e ao mesmo tempo terminar a faculdade. Então, o que a gente deseja muito é dar oportunidade para quem precisa ou para quem merece, né? Ter essa flexibilidade para poder estudar. Então, a gente oferece cursos EAD. Nós temos alunos matriculados em Rondônia, que estão fazendo com ensino à distância. Obviamente, em algum momento, ele vai ter que vir a São Paulo para fazer uma parte mais prática, né? Ou mesmo no estágio no aeroporto. Mas a ideia é qualificar aeroportos pelo Brasil inteiro como aeroportos escola. Para o cara não precisar viajar, cruzar o país inteiro, né? Então, na região dele, vai ter isso também, né? Esse é o objetivo, né? Sim, uma vez um diretor da Infraero comentou comigo que eles gastavam mais dinheiro em transporte, alojamento e alimentação para os seus colaboradores do que no treinamento em si. Porque eles tinham que trazer todos, e eles tinham aeroportos em 60 localidades, eles tinham que trazer todos para a sede para fazer uma reciclagem profissional, né? Então, era maior investimento em transporte e logística, né? Do que no próprio treinamento. Então, com o ensino à distância, a gente tem a oportunidade de endereçar isso. Então, assim, é um projeto muito ambicioso, muito amplo. E é o que eu disse, né? Eu estou agora praticamente nas vésperas de completar 50 anos como piloto. Tá bom já. Já está na hora de dar oportunidade para outros. Abrir a vaga. Mas eu não pretendo nem um segundo parar de trabalhar. Então, a hora é de retribuir. De devolver um pouco, né? E de deixar um legado. Porque com certeza. Muitos anos eu me preocupei em deixar herança para meus filhos. Né? Até o momento que eu percebi o equívoco que era esse pensamento. Tem que deixar um conhecimento, né? Tem que deixar uma herança e deixar um legado. Com certeza. Pode ser para muitas pessoas. Sem dúvida. Né? O pessoal tá falando aqui, até o Gaspar comentou que o som tá um pouco baixo. Aproxima um pouquinho mais o microfone. E o pessoal da técnica aí, só dá uma checada se tá ok, que eu não tô acompanhando em tempo real as perguntas. Mas eu vou até convidar pro pessoal mandar perguntas pra gente, tá? Pra gente já ir respondendo. Mas eu acho que muita gente quer saber também da sua carreira como piloto, Lira. Como é que foi, por onde que você passou e onde que você está atualmente? O comecinho você já explicou, né? Da onde
veio, mas me conta um pouquinho da sua carreira como piloto. Então, como piloto, a primeira progressão natural de um piloto é se tornar instrutor de pilotagem elementar. Obviamente, você também não tem tanto conhecimento assim, mas você tem o suficiente para passar o conhecimento da pilotagem elementar. E com isso, você constrói as horas de voo suficientes para pleitear um emprego mais qualificado, que pode ser num táxi aéreo, pode ser numa empresa regional, pode ser como piloto executivo, né? E assim você vai construindo as horas. Na época, o meu propósito, o meu desejo era entrar numa empresa aérea. E eu, com 20 anos de idade, já entrei na VASP, como piloto de 737. Com 20 anos já? Com 20 anos. E o fui Braguinha? no Braguinha, 737-200 Super Advanced, que hoje em dia é conhecido como Braguinha, mas naquela época era o suprassumo da tecnologia. Pois é, né? Estamos falando de 1979. Então, a hora que ele chegar para a máquina que ele voa hoje, a diferença deve dar um pouquinho de diferença, né? Foi muito interessante porque existia muita preocupação da minha parte e de todas, né? Deixa eu até fazer um parêntese anterior, né? Eu, quando comecei a fazer o curso de pilotagem, eu não achava que eu tinha capacidade de me tornar um piloto profissional. E um dia eu expressei isso para o meu instrutor de voo. E ele falou, pelo contrário, eu estava pensando em te indicar como meu sucessor na instrução de voo. E eu achava que eu era muito fraco em performance, né? Muito bem. Quando eu fui para o 737, né, eu fiz a instrução em simulador, fui bem no cheque de simulador e depois você tinha que fazer 150 horas em rota, já voando com passageiros. E o meu instrutor, o comandante Rusk, da VASP, ele, ao final da minha instrução, ele disse, olha, o copiloto Lira está aprovado para a função de copiloto, mas se fosse para comandante também estaria aprovado. Eu tinha 20 anos de idade. Então, aquela minha percepção... Você se subestimou, né? Eu né? me subestimei um pouco, mas era tanto desejo de fazer, né, que eu me empenhava muito. E com 1 ano e meio eu fui promovido para o então maior aeronave da empresa, que era o Airbus, o A300, que era um avião gigante. Isso que época, mais ou menos? 1982, 83. Tá bem no início mesmo da... Bem no início. Estamos falando de 40... sim, 42 anos atrás. E nós éramos 6, né, na turma de primeiros oficiais. E a gente começou os primeiros voos internacionais da VASP. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento. A VASP, até então, era uma empresa eminentemente doméstica. E com a chegada desse equipamento, começaram os primeiros voos. E foi o primeiro wide body da VASP. Foi o primeiro wide body da VASP. E era um avião gigantesco. Quando eu fazia a inspeção externa, eu ficava fascinado, porque o pneu era maior do que eu, né? Era mais alto do que eu. Então, aquilo me dava uma emoção muito grande. E as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos, quando chegava no hotel, eu tinha câimbra de tanta tensão que eu tinha, né? De ser tão jovem com a responsabilidade tamanha. Carregando 300 passageiros, né? Pois é. Por isso, inclusive, que chamar A300 o avião, né? Exatamente. Transportar 300 passageiros é uma responsabilidade enorme com 20 e poucos anos de idade, né? Exato. Eu estava, assim, me sentindo pressionado e tal, mas, novamente, fui muito bem avaliado e tudo mais. E, a um certo ponto, eu comecei a pensar na carreira de piloto da aviação executiva. Porque, nessa ocasião, eu trabalhava com os comandantes mais antigos da VASP, né? Então, eu era muito jovem, mas trabalhava com os pilotos que estavam com 30 anos de empresa. E eu não consegui me enxergar fazendo aquilo por 30 anos, porque eu tive uma ascensão muito rápida, muito meteórica. E comecei a pensar em aviação executiva, porque eu queria não ser apenas um número de crachá. Eu queria ter uma atividade. Acabei mexendo na área de treinamento da VASP, fiz
mocap, simulador, eu comecei a inventar coisas. Não consegue ficar parado só Não naquele. conseguia ficar parado. Muito bem, aí eu resolvi sair para me dedicar à publicidade. Nessa altura, a VASP queria me transferir para os Estados Unidos, né, para ficar baseado lá, fazendo voos para o Brasil e depois para a Ásia. Na VASP você voa, então, o Breguinha, o 737 e o A300. E o A300. Uhum. Eu saí antes da privatização da VASP e, portanto, antes da chegada do MD-11. Ah, tá. Uhum. Né? E eu saí, me dediquei à agência de publicidade, né, que essas alturas já tinha crescido, tinham 70 funcionários, estava indo muito bem. E eu pensei, puxa, se eu ficar morando nos Estados Unidos, o negócio aqui não vai dar muito certo. Portanto, eu busquei uma possibilidade na aviação executiva. De novo, tive sorte, né? A sorte é outro fator muito importante na vida de qualquer profissional. A gente, né? Eu tive grandes oportunidades e muita sorte. Mas aí eu fui para a aviação executiva e logo em seguida houve a privatização da VASP, a chegada do MD-11, e aí eles pediram para que eu voltasse, porque eles precisavam de pilotos que falassem inglês, que tivessem experiência em aviões wide body. E eu fiquei balançado, né? Por quê? Porque era o equipamento que me chamava a atenção, né? Era o sonho de Era consumo, uma evolução, né, de equipamento ali, exatamente. Né? Mas acabou surgindo um emprego muito bom de aviação executiva e eu acabei optando mais pelo tempo livre que a aviação executiva ia me proporcionar para poder me dedicar a outros projetos. Então, você desde esse momento não tinha intenção de ser só piloto, você queria fazer outras coisas também. Como eu te falei, né, para financiar a minha carreira de piloto, eu fui trabalhar em publicidade. Isso acabou se tornando um negócio, uma empresa. Você, né? Então, eu já era um pequeno empresário, né, um pequeno empreendedor tentando, né, encontrar caminhos. Assim. Ele foi para os caminhos mais difíceis, piloto e empreendedor. Exatamente. E tive uma estafa, eu tive aquele que hoje é conhecido como burnout, né? Mas com 20 e poucos anos, o médico agência falou, de publicidade. O médico na época, o neurologista falou, você tem que escolher, não dá para você ter duas profissões super estressantes, né? E a aviação executiva se tornou essa possibilidade de eu continuar sendo piloto, né? E aí desde então, há mais de 30 anos, eu estou na aviação executiva. Comecei voando Learjet, né? E depois Hawker, Falcon, Gulfstream, o primeiro Gulfstream 550 do Brasil, fui eu que trouxe. E aí já comecei a comprar aviões, vender aviões. Já começou uma atividade também empresarial na área de aviação. E hoje você voa Gulfstream hoje? Hoje eu vou um Gulfstream 650, que é Já existem modelos mais sofisticados e maiores do que esse, mas ele continua sendo um... É o Rolls Royce da aviação, né? O Gulfstream é o top que pode ter. E os modelos novos que tem são os que estão saindo agora, né? De certificação, G700 ou Foi G600. certificado agora, né? No começo do ano. Exatamente. Né? Então, mas em operação, o 650 ainda é, né? Aqui, ó. É verdade. Muito tá legal. No topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar. E quem não conhece, né, o G650 é um avião que consegue fazer São Paulo, Rússia, China. Qual a distância máxima que Não, dá Rússia você faz com 550, porque eu fui o primeiro piloto brasileiro que fez São Paulo-Moscou num 550. 14 horas e meia de voo. E o G650 é mais ainda. Ele faz 1.000 milhas náuticas a mais, 1.800 quilômetros a mais do que o 550. Você consegue chegar na China com uma escala, sim. Né? Mas, por exemplo, anteontem eu saí das Ilhas Seychelles, né, que são no Oceano Índico. Perto das Maldivas ali, né? Perto das Depois Maldivas. da África. Decolando de Seychelles, 2 horas e meia para chegar na costa ocidental da África.
Aí mais umas 2 horas e meia sobrevoando a África Tá. para chegar na costa do Atlântico. Uhum. E depois mais 7 horas e tanto de voo para pousar no aeroporto Catarina, Ah, você pousando que é internacional, né? que é internacional. Então, é uma dupla satisfação, né? Pois Fazer é. um voo de ultra long range, né? Foram 13 horas e meia de voo, a Mach 85, ou seja, um avião de alta performance. E pousando ainda no Catarina. Num aeroporto que você idealizou. Que eu idealizei. Que legal. E pousando lá com combustível para voar mais umas 3 horas e pouco. Esse avião é das maiores autonomias, quer dizer, o maior alcance da aviação executiva, né? Sim. Esse, o Global 7500, se chama 7500 por ter essa mesma autonomia de 7.500 milhas, que é a mesma desse daí. O Falcon 8X, né? Aviões que são para voos intercontinentais mesmo, né? Exato. E então é o topo da carreira de piloto da aviação executiva. E Sim. depois? E daí? Bom, e aí estão falando num avião executivo supersônico, né? Você viu que ele falou que ele vai deixar para outras, mas se sair o avião executivo supersônico, eu acho que você vai para ele, hein? Ou talvez eu vá gerenciar, né? Com Porque certeza. a minha empresa gerencia uma frota de 8 jatos executivos, né? A maior parte deles desse porte. Uhum. Então, hoje em dia eu administro um negócio que tem várias vertentes, né? Uma delas é a gestão de frota, Uhum. né? Para proprietários que desejam ter um serviço profissional de gestão. E nesse caso eu piloto para um desses aviões, Uhum. né? A gente tem o terminal Gatigru, temos os consultoria lá em mais 4 projetos de aeroportos, temos o Catarina, que está ongoing, né? Uhum. A Universidade do Ar. Então, eu tenho atividade para... Tempo para dormir não sobrou, não. Eu brinco que eu não sei do que a gente... Cada um, ninguém sabe do que vai morrer, né? Uhum. Eu suponho que não vai ser de tédio. Com certeza não. Tédio não tem, né? É verdade. Deixa eu ver algumas perguntas. Inclusive, ó, o Gaspar está participando aqui, ó. É nesse momento, quando as contratações esfriam, que é importante se dedicar e se preparar, pois quando a onda de contratações retomar, aí tem que estar pronto. Acho que ele deve estar respondendo algum comentário, que é essa fase, né? Que acho que a gente está no início, né, de uma demanda grande, porque a gente tem uma demanda represada que ainda vem da época de pandemia, né? Sim. E agora é o momento para você se dedicar, para você estudar, tirar suas licenças, tirar suas habilitações, os seus certificados, porque está começando a contratar, já está se contratando muito, Sim. né? Então o mercado ele está ficando bastante aquecido na aviação, né? Companhias aéreas estão contratando bastante, né? Sim. Então tem que se preparar, né? E assim, você tem que pensar nesse tempo de estudo, né? E pensar lá na frente. Não adianta assim, o mercado está aquecido hoje, então eu preciso começar a estudar hoje. Não, você já está atrasado. Sim. Você tem que criar uma visão do que você quer, aonde você quer chegar, pensando lá na frente mesmo, né? Porque se você sair correndo para fazer quando... É coisa bem de brasileiro, né? É o imediatismo, eu quero Sim. agora, né? E não, você tem que se programar. E a aviação é muito isso, né? Então, você escolher as carreiras, você entender o que tem disponível para você estudar, né? Eu acho que sempre quando você pensa com imediatismo, a recompensa é muito pequena. Uhum. Né? Quando você pensa estrategicamente, no longo prazo, então, alguns números que eu costumo conversar é que o Brasil ele tem 200 milhões de habitantes. Uhum. E por ano se transporta 100 milhões de passageiros. Então, a gente transporta metade da população do Brasil todos os anos. Países de dimensão continental, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, países muito grandes, China, eles transportam de 3 a 4 vezes a sua população por ano. Então, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, eles transportam 1 bilhão de passageiros. 3 vezes a população americana. 10 vezes o que o Brasil transporta. Exato.
Mesmo a Alemanha, que é um país que tem uma rede ferroviária espetacular, que tem autobans, estradas para todo lado, e as distâncias são pequenas, porque a Alemanha é do tamanho de Minas Gerais, né? Uhum. Mesmo assim, a Alemanha transporta por meio aéreo 2 vezes a sua população. A Austrália, 4, Canadá, 4. O que isso significa? O Brasil transporta meia vez. A oportunidade aqui É gigantesco. é gigantesca. Quer dizer, se a gente usasse esse parâmetro de país grande, a gente não teria 100 milhões de passageiros, teria 800 milhões de passageiros. Imagina o que isso significa em oportunidades de trabalho, de profissão e de E é quase carreira. 10 vezes mais do que a gente tem hoje. né? Né? Existiu um estudo feito pela Secretaria de Aviação Civil prevendo que o Brasil iria atingir o índice de 1, que é o que a China está alcançando. Pensando que a China tem 1 bilhão e 300 mil habitantes. Então, eles estão atingindo o índice de 1, quer dizer, eles estão transportando 1 bilhão de passageiros por ano. Mas se o Brasil atingisse o índice de 1, Já como a gente tem dobrava, 200, uhum. teria que dobrar tudo que existe. Sim. Dobrar aeroportos, por isso que eu estou investindo em aeroportos, e dobrar profissionais, por isso que eu estou investindo. Então, o que eu tento fazer é pensar estrategicamente. E eu acho que é isso que todas as pessoas que estão ouvindo essa Sim. live têm que pensar estrategicamente. Porque quando você pensa no curto prazo, a recompensa é pequenininha. Quando você pensa estrategicamente no longo prazo, a possibilidade de recompensa é imensa. Outra coisa, a aviação no mundo cresce consistentemente entre 4% a 5% ao ano. Então, mesmo que a gente não atingisse esse padrão de 1 para 1 ou de múltiplos da população, só o crescimento de 4% ao ano já é um número imenso. Uhum. E pilotos como eu vou fazer 65 anos, vão se aposentando, né? Então, além da oportunidade do crescimento do mercado, existe também os profissionais que vão atingindo as vagas. o fim da sua carreira produtiva, que estão já querendo descansar, né? Ou fazer outras atividades. Portanto, a oportunidade existe. Eu ouço muita gente falando, mas eu fiz o curso de piloto, estou desempregado, né? Sim, eventualmente sim, né? Uhum. Agora, com o tempo, essa pessoa vai ter recompensas. A Boeing, a Airbus, a CAI, a Embraer, eles publicam esses estudos porque eles estão preocupados que se não houver os profissionais, eles vão parar de vender os aviões. Porque não vai ter quem faça a manutenção, quem seja a tripulação de cabine, né? Para a cadeia produtiva toda. Para tudo, né? Aeroportos, né? A gente precisaria ter muito mais aeroportos, né? Do que a gente tem hoje no Brasil, 160 cidades servidas por linhas aéreas. Não é nada. O país tem por volta de 5 mil municípios. 5.750 municípios. Era para a gente ter pelo menos 600 cidades. Pelo menos 10%, né? Pelo menos 10%. Isso é oportunidade. É oportunidade para construir aeroportos, para gerir aeroportos. Então, eu enxergo um mar de oportunidade. É o que eles falam, que chama uma teoria, né, gerencial de oceano azul. De você estar num mar de oportunidades onde não existem concorrentes. Então, e é assim, quem usa a malha aérea brasileira como linha aérea percebe essa deficiência. Porque você não chega em todos os lugares do Brasil de avião, de linha aérea hoje. Então, se você pega companhias aéreas que estão investindo em aviões menores para aviação regional, né, como a Azul, com o Caravan, por exemplo, você consegue criar uma capilaridade um pouco maior. Mas eu vou dar um exemplo do que eu fiz umas 2, 3 semanas atrás, que eu precisei ir até Corumbá acompanhar um trabalho da Força Aérea Brasileira, né, do Serviço de Combate a Incêndio, que a gente mostrou no KC-390. Para você chegar em Corumbá, tem um voo no dia. Ou é aquele ou aquele. Né? E eu tive uma dificuldade logística, até por disponibilidade do pessoal da Força Aérea e tal, porque quando você tem a disponibilidade de um voo, você tem que pensar num período de 24 horas, e não de 1, 2 horas, que nem, eu vou para o Rio e volto, eu pego um voo agora, daqui 2 horas eu pego a volta e tá tudo certo. E só uma companhia aérea atende aquele aeroporto por uma infraestrutura precária do aeroporto. A pista é curta,
tem problemas no entorno ali questão de invasão de terra, algumas coisas assim, eles não conseguem aumentar o tamanho da pista. Então você limita o avião. Então o único avião que opera naquela... Eu estou dando esse exemplo porque é o que eu passei recentemente. Mas você opera naquela localidade com um avião que transporta 118 passageiros, só que aquela companhia aérea só pode levar 102. Sim. Porque Corumbá é uma cidade muito quente, então você tem uma limitação de performance da aeronave, pista curta, né? Isso é um exemplo de uma localidade que é ainda atendida por linha aérea. Agora, se você pegar estados gigantescos como Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, você tem vários lugares que você não chega. Né? E aí você acaba indo para a possibilidade da aviação geral, né? Que aí atende muito mais locais, mas já não é tão viável para muitas pessoas, né? Porque a aviação geral ela tem um custo um pouco mais elevado, apesar de eu também estar envolvido em alguns projetos tentar viabilizar isso cada vez mais. Mas a gente sabe que o custo é maior, obviamente, de uma linha aérea. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você acaba limitando o crescimento do país. Porque para você desenvolver uma localidade, a primeira coisa que você tem que ter naquele local é um aeroporto. É um acesso. É um acesso. Num país do tamanho do Brasil, o acesso rodoviário acaba inviabilizando muita coisa, porque é muito tempo, né? Você cria um aeroporto, por exemplo, a cidade de Sinop, está desenvolvendo muito lá, né? Tem um aeroporto, tem que ter um acesso aéreo, porque senão muita gente acaba não chegando, não indo. Eu conheço empresários, por exemplo, que só começaram a desenvolver, isso é muito normal, mas começaram a desenvolver as suas empresas depois que adquiriram a primeira aeronave. Sim. Porque aí você começa a expandir. Não tem jeito. Um país com dimensões continentais como o Brasil, sem aviação, o país ele para. Então, você vê o tamanho do leque de oportunidades que existe dentro do Brasil, com só 150, 160 aeroportos. Quantos? O número exato? 160. 160 aeroportos atendidos por linha aérea, você tem como multiplicar isso muitas e muitas e muitas vezes. Só que para isso a gente também tem que criar uma cultura dentro da população brasileira de acesso à aviação. Porque, como eu falei, quando eu apresentei o projeto de um programa sobre aviação, muita gente fala, isso é inatingível, isso é inacessível, isso é muito longe, né? Ninguém vai ver isso. Quando você tem companhias aéreas que operam aeronaves movidas por hélices, essas companhias aéreas sofrem com a opinião de muitos passageiros. De falar que o avião não presta porque tem hélice, eu não vou voar nisso daí porque isso aí vai cair, porque hélice é teco-teco. E a gente que é da aviação escuta isso. Nos Estados Unidos, não tem tanto isso. Você vê os aviões operados turbo-hélice para voos muito curtos, ninguém nem está preocupado se tem hélice, se tem motor a reação a jato, né? Então, acho que começa muito da base também, né? De como que o brasileiro enxerga a aviação. E a gente vê muitos comentários também que são feitos em vídeos nossos, 99,9% dos comentários sempre são positivos, mas tem aqueles comentários falando que a aviação é perigosa, que isso é inacessível, essas coisas todas, né? Mas é interessante isso, a gente trabalhar mesmo nessa base para criar oportunidades, né? Para mostrar para as pessoas que a aviação ela tem sim crescimento, né? Com esses números que você está falando, com esses dados todos. E eu costumo dizer também que todo mundo usa a aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Porque a aviação, ela move a economia. Claro. Mesmo você não entrando no avião. Você pode estar recebendo encomendas que vieram de avião, né? Com certeza. Ou outros serviços também, como transplantar, né? Sim. Que a gente é parceiro nesse projeto também. Muitas pessoas sobrevivem porque um órgão é transplantado por uma aeronave. Se não tiver aviões, não vai. Tempo de isquemia de um coração, que a gente sempre fala, né? Nós não somos médicos, mas temos os médicos. Um pouco sobre isso. Aprendemos um pouco com os nossos amigos. E 4 horas. Aí, 4 horas de transporte? Não, 4 horas de desligar aqui e conectar aqui. Sem avião, você limitaria transplante de coração num raio de quanto tempo de transporte? 3 horas? Porque você tem o tempo em hospitais, né? 3 horas de São Paulo, a gente está falando o quê? São Carlos? Ubatuba? Claro. Seria isso aqui, né? E com o avião você pega o Brasil inteiro. Então, a aviação, ela é gigantesca. E eu digo que sim, é uma área nichada,
mas não é nichada. Não, de forma nenhuma. E é isso que a gente tenta comunicar aqui, né? Aproximar as pessoas para elas entenderem que, gente, tem uma possibilidade gigantesca de você conhecer mais a aviação, de você entender, né, o que é esse negócio e, com a Escola Superior do Ar, ter caminhos para trabalhar nisso, né? O fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, isso uma vez conversando com o ministro Eliseu Padilha, que era o chefe da Secretaria de Aviação Civil, Uhum. eu disse a ele que se houvesse um trem-bala que conectasse São Paulo a Fortaleza, seriam 14 horas de trem-bala. E a gente ia investir alguns bilhões para construir essa única linha que ia resolver um par de cidades. Mas e todos os outros pares de cidades? Então, o tamanho do Brasil, ele impõe o transporte aéreo. Especialmente também porque uma boa parte do país é floresta amazônica que... Não tem nem como você passar um trilho de trem-bala. Você vai de canoa, né? Portanto, o Brasil é um candidato natural à aviação. Há 2, 3 semanas atrás eu tive uma longa reunião com o secretário Tomé Franca, da Aviação Civil. E eu estava dizendo a ele a importância da gente desenvolver políticas de aviação regional. Porque a expansão da fronteira do desenvolvimento, ela só existe se o empresário, o empreendedor conseguir chegar lá. Como você falou, como é que pode uma rede de varejo ser limitada a ter 160 cidades? Né? Um banco, uma rede de farmácias, às vezes estão presentes em 4, 5 mil cidades. Se você não chega, você não faz a gestão. Outro dia eu encontrei o autor, agora me esqueci, de uma frase que eu ouvi da boca do presidente da NBA, a Associação Nacional de Aviação Executiva dos Estados Unidos, que é a seguinte: construa 3 quilômetros de rodovia e você vai alcançar 3 quilômetros de distância. Construa 3 quilômetros de pista de pouso e você vai alcançar qualquer lugar do mundo. Porque com 3 quilômetros você decola com um avião... Qualquer coisa. Com qualquer coisa. Portanto, a aviação é o canal de expansão da fronteira, que gera emprego, gera renda. E muitas pessoas enxergam tudo isso como obstáculos. Eu enxergo tudo isso como oportunidades. Então, as coisas que eu decidi me dedicar, né, nessa fase que vai ser após pilotagem, que eu não desisti ainda, mas... Espera chegar o supersônico que a gente volta a conversar. Mas os próximos 30 anos, Tá bom. Vamos falar dos próximos 30 anos. Eu quero dedicar 2 projetos. A universidade, que eu acho que é a maneira de eu devolver tudo que eu recebi tão graciosamente, né, de tantas ajudas e oportunidades. Mas também o projeto Transplantar. Eu vi que você mencionou ele e eu posso dar um spoiler aqui. Uhum. Acabou de ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a formalização do projeto Transplantar. Deixa eu explicar o que ele é, né? Uhum. Que a gente falou, mas não explicou. Não explicou. É um projeto para mobilizar os proprietários de aviões particulares a doarem horas de voo para que essas horas de voo sejam utilizadas por equipes de cirurgiões transplantadores para ir buscar órgãos, coletar do doador, trazer para o centro transplantador e fazer o transplante dentro do prazo em que o órgão sobrevive fora de circulação sanguínea. Então, esse é um projeto que só no estado de São Paulo tem o potencial de que, através de doações de horas de voo, a gente provoca um impacto econômico equivalente a 300 milhões de reais por ano, que seria o dinheiro que seria necessário para poder alugar essas aeronaves, que é o método atualmente feito. Sim. A ABAR, que é a Associação das Empresas Aéreas, já faz um trabalho maravilhoso. Eles transportaram, acho que no ano passado, mais de 9 mil órgãos. A Força Aérea Brasileira também transportou 3, 4 mil órgãos. Uhum. Só que isso não é suficiente. A aviação geral, a aviação executiva tem que dar a sua contribuição. Porque a aviação de linha aérea vai chegar só nas 160 cidades. Exato. E depois disso, né? E a Força Aérea tem missão estratégica. Sim. E tem uma frota limitada. Sim. A gente tem a segunda maior frota de aviação geral do mundo.
São 15 mil aeronaves. Só de jatos executivos a gente tem 2,5 vezes em São Paulo, mais do que toda a frota da aviação comercial. Portanto, se a gente usar só em São Paulo, se a gente usar isso para o bem, né, e doar as horas de voo, se cada proprietário de avião do estado de São Paulo, né, doar um voo por mês, e eu não estou falando de uma adesão de 100%, estou fazendo uma adesão de 30% dos proprietários. Sim. Quer dizer, de cada 10 proprietários, que 3 decidam fazer um voo por mês. Esse já dá um impacto de 300 milhões de reais por ano. Como foi publicado agora no Diário Oficial, a gente está praticamente apto a iniciar a campanha de arregimentar proprietários desejosos de doar. E como eu falei, né, nesse número estatístico, a gente arbitrou que apenas 30% dos proprietários iriam aceitar doar. O curioso é que de cada 10 com quem eu falei, os 10 falaram que desejariam doar. É uma doar. causa muito nobre, né? É Todos eles vão querer salvar vidas, ajudar, né? vão querer salvar vidas. E a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, se propôs a criar um selo, né, ESG, né, e conceder esse selo para cada para incentivar, empresa, né? que incentive, porque Sim. que é a ação social mais linda do que salvar vidas. Com certeza. Né? Então, e é impressionante como esses empresários eles têm essa vontade. Até quando deram as enchentes no Rio Grande do Sul, que eu falei perdi a conta de quantos empresários, todos quiseram ceder suas aeronaves para levar o que precisasse para o Rio Grande do Sul. Né? Então, quando a gente fala em transporte de órgãos, né, é a mesma coisa. Eu acho que ninguém vai se opor, nenhum dono de avião vai falar, não, no meu avião não. Muito pelo contrário. Vai ser uma causa super nobre e acho que isso mostra também muito da função da aviação executiva, aviação geral, né? É um papel social. Um papel social também. E os aviões existem, esses aviões do caso, para gerar negócio, para salvar vidas, né? E essa é a principal função dessa aviação, né? Lembrando que, quando a gente fala da aviação executiva, né, o exemplo que eu dei de um grande varejista que me falou pessoalmente que ele ampliou seu negócio quando comprou a primeira aeronave. Olha a quantidade de empregos que o cara aumentou criando lojas. Então, sem o avião, ele não criaria loja em outra localidade ali, 400, 500 quilômetros de distância. Então, são, sei lá quantos funcionários trabalham em uma loja dele, mas vamos supor que sejam 100 funcionários, estou chutando um número totalmente, né? Mas são 100 empregos, são 100 famílias, isso multiplicando por todos os empresários no Brasil, por todas as lojas, por todos os negócios que geram emprego. O que a gente está falando aqui? A aviação gera emprego, a aviação move a economia. E expande a fronteira. Porque tem cidades que hoje estão excluídas, né? Totalmente. Quando a gente fala em 160 cidades, não dá 2% de cidades alcançadas por linhas aéreas. É verdade. Isso quer dizer que 98% estão excluídas do sistema. Então, elas estão alienadas do processo de geração de negócios, de empreendedor e tudo mais, porque ninguém consegue chegar. Então, a aviação geral brasileira é a segunda maior do mundo, não porque é um país rico, mas é porque a aviação comercial é tão ainda pequena. E o que falta para solucionar isso? Políticas públicas, o incentivo à aviação regional que realmente crie condições dessa capilaridade que você mencionou. A gente era para ter pelo menos 500 cidades atendidas. Sim. Quando eu nasci, haviam 300 cidades atendidas. Diminuiu, porque quando eu nasci ainda se usava o DC-3, que operava em pista de terra. Então, tem toda a questão da infraestrutura, das aeronaves, mas também de um sistema operacional que faça a gestão de tudo isso. Sim. Que são atividades que eu, através do Instituto Brasileiro de Aviação, que é um think tank que a gente produz muito conhecimento, muita informação, a gente tenta influenciar a criação de políticas públicas. Então, essa é a pegada hoje em dia, é tentar agir para o bem. Claro. E até os aeroportos que já atendem essas cidades,
né, essas 160 cidades, muitos têm muito o que crescer ainda, muito o que desenvolver. Eu não tenho de cabeça aqui o número, mas quantos aeroportos no Brasil, não sei se você tem esse número, operam com 2 pistas? Eu acho que Muito poucos. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e que eu me lembro é isso. Tudo bem, Curitiba tem 2 pistas, mas não opera as 2 pistas para aviação comercial. Florianópolis tem 2 pistas, mas uma é militar. Salvador, mas todas nessa característica, né? Exatamente. Eu estou dizendo assim, 2 pistas para operação, até de pouso e decolagem simultânea, né? Você vai nos Estados Unidos, qualquer aeroportinho de qualquer cidadezinha pequena, de poucos habitantes, tem 3 pistas, sistemas... E você sabe como começou isso lá? Não. Em 1939, eles fizeram um ato presidencial, né, um act, chamado D-Land, que eles estavam muito preocupados, antes da Segunda Guerra Mundial, com a informação que a Alemanha estava construindo dezenas, centenas de pistas nas fronteiras. Uhum. E eles perceberam que isso era uma estratégia da Alemanha de poder alcançar rapidamente um ponto da fronteira que houvesse sido ou que fosse futuramente atacado. Então, os americanos, em 1939, fizeram esse ato presidencial e, de uma vez só, construíram 980 aeroportos. E 980 aeroportos naquela filosofia americana, padrão McDonald's, todos iguais. Espalhados pelos Estados Unidos inteiro como uma forma de alcançar rapidamente pontos que tivessem vulnerabilidade a um ataque. E expandiram, assim como a Alemanha estava fazendo as autobahns, eles perceberam que a autobahn não é para o Porsche andar a 300 km por hora, é para deslocamento logístico, rapidez, né? de guerra, né? De equipamentos, tropas e tudo mais. Os americanos copiaram e fizeram as freeways. Muito bem, os Estados Unidos, obviamente, nunca foi invadido. Esses 980 aeroportos acabaram sendo transferidos para a administração municipal, estadual, federal e criaram uma oportunidade de desenvolvimento extraordinário para o país. Então, em poucos anos depois da guerra, existiam serviços aéreos para todos esses aviões. O aeroporto de Chicago O'Hare, que é um dos maiores do mundo, a sigla dele é ORD, né? Que não tem nada a ver com Chicago, né? Sim. Esse era um desses aeroportos, chamava Orchard Field. Por isso o ORD era de Orchard, né? Esse aeroporto que começou com esse projeto de defesa, que evoluiu para se tornar um aeroporto civil, né? Então, construir aeroportos é uma estratégia muito boa, né? Tanto que o governo já várias vezes lançou projetos de construção de um número muito grande de aeroportos. Mas se a gente não tiver o cliente para ocupar o aeroporto, ele passa a ser um ônus. Sim. Porque ele tem um OPEX, ele tem uma despesa operacional muito pesada. Sim. Você tem que ter proteção, você tem que ter equipamento, você tem que ter todo tipo de equipamentos. Então, é importante ter a política pública que crie ou recrie um sistema de aviação regional para ocupar esses aeroportos. E aí, esse crescimento que a gente vê de 4%, 5%, no Brasil vai ser de 20%, 30%. Até a gente alcançar o índice de 1 para 1, ou de 2 para 1, ou de 3 para 1. Isso significa, para quem está entrando no mercado agora, tem Jesus, muita você vai oportunidade. Ter oportunidades e salários espetaculares. Mas agora a gente está vivenciando uma crise. Sim, agora. Pensa depois. Pensa no futuro. Não pensa no hoje, é o que a gente está falando. Pensar. Legal, beleza. Lira, vamos ver só alguns comentários aqui, antes de encerrar. Deixa eu ver aqui que eu... cadê? Comandante Lira, isso foi do Lucas Tresoldi. Comandante Lira, qual a sua relação com marketing e aviação? Hoje sou formado em CA e cursando publicidade e propaganda para ingressar na aviação com o marketing. Conta um pouquinho dessa história. Você já falou um pouquinho, mas dá uma resumida nessa junção das duas coisas. Eu acho que comunicação é tudo, né, gente? Você aprender a se comunicar é o maior desafio do ser humano. Né? O que a gente vê de boi na linha, às vezes você
entra em conflitos, em problemas, porque a comunicação não foi eficiente. Então, a publicidade é uma forma de comunicação, mas relações públicas também é uma forma de comunicação. Você é um grande comunicador. Então, eu acho que a minha atividade de marketing me ajudou muito a fazer a advocacia de temas relevantes para a aviação. Então, eu utilizo muito do que eu aprendi nesses anos todos de publicidade. Eu trabalhei 15 anos como dono de agência de propaganda. Eu aprendi que, sim, comunicação é uma arte que precisa ser aprendida. Não adianta a gente achar que está se comunicando e talvez do outro lado a pessoa esteja interpretando tudo ao contrário. Acontece muito. Muito. Pensa num relacionamento, num casamento, pensa num comércio. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A comunicação é essencial. O marketing é fundamental para você poder vender o seu produto. Então, uma empresa aérea tem marketing, um aeroporto tem marketing. Às vezes pode ser um marketing institucional para criar uma reputação, uma imagem, e às vezes pode ser um marketing comercial para vender produtos. Então, eu acho assim, são competências que só agregam, elas só trazem, né? Eu imagino que CA seja ciências aeronáuticas, né? Que acredito que sim. Que ele se formou. Então, somar competências hoje, na minha opinião, é a chave para o sucesso, para o desenvolvimento, porque você vai agregando diferentes aprendizados. Eu, por exemplo, na faculdade de administração, eu tinha aula de sociologia, psicologia. Que os alunos na época perguntam, nossa, por que eu tenho que aprender isso, né? Eu achava aquilo uma perda de tempo inacreditável. Hoje em dia, eu desejaria ter prestado muito mais atenção naquelas aulas que eu dava mínima importância, porque são as coisas que eu mais uso hoje. É verdade. Lidar com pessoas. A gente tinha na faculdade aula de português. Oh. Todo mundo, por que eu tenho que ter aula de português? Eu aprendi portuguesa. E o que a gente mais vê hoje é pessoas que escrevem errado, não sabem se comunicar, fazem concordância completamente errado. E assim, na faculdade é importante sim ter esse tipo de matéria, porque a faculdade, ela não te dá só aquela parte técnica, ela te dá todo esse resto, que é muito importante. É muito Às vezes mais importante do que a parte técnica para você usar na vida. Claro. Né? Além do networking, que você falou antes também, que é extremamente importante, né? As pessoas que você... é fundamental. É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para encerrar. Tem bastante comentário aqui. Que legal. Comentários longos, na verdade. Deixa eu ver. Eu pedi para o pessoal mediar aqui, mas acho que, né, o pessoal não quis mediar uns comentários aqui. Mas deixa eu ver. Tiveram 2. Ó, o Guilherme perguntou, tenho 14 anos, como iniciar o caminho da aviação? Quero ser PLA, piloto de linha aérea. E o contrário, né? Eu fiz o PP com 29 anos, tem idade para continuar. Um tem 14 e sonha em começar, e o outro tem 29 e pergunta se dá para continuar. Então, emendar uma pergunta na outra aí. Olha, para esse que tem 29, eu tenho 65 e estou em plena atividade. Então... tem muito tempo aí. Eu acho que está tranquilo. Nunca é tarde para começar. E com 14 anos, né? Outro dia... uma pessoa conhecida trouxe o filho em casa com 14 anos para que eu desse algum tipo de sugestão ou aconselhamento. E o que eu aconselhei? Com 14 anos, se torne fluentíssimo em inglês, porque inglês é fundamental na aviação. Se dedique muito a aprender matemática, porque a matemática é uma coisa que, né, não é a matemática dos livros, mas a gente está fazendo cálculos mentais o tempo todo num cockpit de um avião. E assim que você tiver 16, 17 anos, se matricula no curso. Né? Pode ser o curso livre, né, o curso técnico de formação de piloto, ou espera terminar o ensino médio e entra já no curso de graduação, porque... No futuro, as empresas aéreas só vão contratar quem tiver um curso superior, porque eles têm a expectativa que o piloto não seja apenas, né, um cara que manipula os controles,
que seja um gestor de sistemas, um gestor de pessoas, um gestor de complexidades. Ainda mais com a tecnologia hoje embarcada nos aviões, né? Exato. Não é mais o pé e mão ali. Não, né? pé e mão, muito mais do que o isso. pé e mão hoje não é mais suficiente. Uhum. Ele é fundamental, mas não é suficiente. Sim. Né? Você, além de ter um bom pé e mão, você tem que ter competências gerenciais, administrativas, um PLA, né, como ele comentou, está o tempo todo gerenciando problemas. É a quantidade de passageiros, a quantidade de combustível, é a meteorologia, é negociar o atraso com o controle de tráfego aéreo. É o passageiro que surta lá é e o quer passageiro que agredir você alguém. tem que administrar, vai lá conversar com eles, então você tem que ter habilidades interpessoais, inteligência emocional. Então, são tantas competências e assim, a nossa ambição na universidade é poder endereçar todas elas. Uhum. Não digo que a gente esteja pronto para endereçar todas ainda, mas a gente vai estar. Com certeza. Isso é uma meta. Você falou do inglês, eu quero só complementar. A gente soltou um vídeo agora do combate a incêndio da Força Aérea Brasileira e muita gente comentou. Por que que todos os procedimentos são feitos em inglês? A Força Aérea é brasileira, o avião é brasileiro, fabricado no Brasil, não deveria ser tudo em português? É isso que o Lira falou. O inglês ele é a base fundamental. Na aviação você não vai evoluir se você não souber inglês. Independente do avião ter sido fabricado no Brasil e a força ser brasileira, todos os manuais do avião são em inglês, porque é um avião que não é operado só no Brasil. A Embraer já vende esse avião para vários países do mundo. E imagina se a Força Aérea Brasileira está fazendo um exercício com outros países, o que acontece muito, né? Em novembro tem aquele exercício, né, com vários países lá no Nordeste. Então, a competência da Força Aérea Brasileira ela tem que ser suficiente para operar com os aliados que trabalham juntos. Então, sim, todos os procedimentos são feitos em inglês por padrão. Os sistemas são em inglês. Então, se eles estão operando daquela forma que aparece no vídeo, né, em vez de falar alija a água, o cara fala drop, né, coisas desse tipo, aquilo lá tem uma razão, né? Então, não leve isso que saco, tem que aprender inglês, por que tem que ser inglês se vai ver um brasileiro? Não, leve pelo lado de aprenda inglês, porque isso vai ser nem mais um diferencial hoje em dia, né? É uma obrigação. É uma obrigação. Não adianta. Eu vejo muito isso, das pessoas reclamarem, porque tem muitas frases em inglês na aviação, mas a aviação ela não é algo brasileiro, ela é algo mundial, né? E já foi determinado que o inglês é a língua principal da aviação desde a Segunda Guerra Mundial, desde a criação da Organização Internacional de Aviação Civil. E não vai mudar agora para o português. Esquece. Aliás, eu vou até acrescentar, eu viajo muito para Portugal, pelo menos uma vez por mês eu vou pilotando para Portugal. Se eu chamar o controle de aproximação em Portugal em português, eles me respondem em inglês, porque a língua oficial até da fraseologia é inglês. Na França, não se fala francês, e o francês é muito orgulhoso das suas origens, né? Lá eles falam inglês. Na Alemanha Se fala inglês. Portanto, é a língua da universal da aviação. Portanto, se você tem 14 anos, se dedique a aprender inglês e ser muito bom no inglês, porque isso é um grande diferencial. Hoje em dia, eu ouvi falar que numa grande companhia aérea brasileira, pelo menos 40% dos pilotos não atingiram o requisito mínimo para poder voar internacional. Ou seja... Olha a oportunidade. Exatamente. Seja fluente. Aproveita esses 3, 4 anos aí, se dedique na matemática, no português e no inglês. Importante. Às vezes a pessoa não fala nem o português direito, né? Mas é isso. Lira, se a gente ficar aqui, vai varar a noite, já estamos mais de 1h30 aqui conversando. Então eu vou encerrar, mas eu vou pedir para você, o pessoal que está no YouTube, tem o link na descrição aqui do formulário para você receber o seu certificado. Você que participou agora da nossa live, né? Você pode ganhar o seu certificado, só preencher esse formulário. Pessoal do Instagram, eu não sei se foi colocado aí, mas senão daqui a pouco a gente coloca. Se não, você pode ir lá rapidinho no YouTube e pegar na descrição também, fica mais fácil. Tem o pessoal do Facebook participando também. E quem tem interesse de ingressar na aviação como profissional, quer se tornar um piloto profissional
com outras competências também, a Escola Superior do Ar é um caminho bem legal para você seguir, né? A gente está começando, a escola está completando um ano agora, né? De atividades agora em agosto. E tem muita coisa para acontecer. Então segue lá, EAR, Escola Superior do Ar, no Instagram, muitas informações. E entra também escolasuperiordoar.com.br para ter todas as informações. E apesar de ter apenas um ano, a gente atingiu uma meta incrível, que foi ser avaliado com a nota máxima pelo Ministério da Educação. A nota máxima que uma instituição pode alcançar é a nota 5. Uhum. A gente, na largada, já obteve a nota 5 pelo conjunto de profissionais envolvidos na elaboração de todos esses cursos. Portanto, a gente é novo, mas já é antigo e muito com muita bagagem, muita experiência, exatamente. Então, é o caminho. Para você se profissionalizar na aviação, é o caminho a Escola Superior do Ar, não só como piloto, mas com todas as áreas da aviação, né? Vai lá no site, porque tem muita coisa interessante. Lira, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Tem que vir mais vezes para contar mais histórias. É isso aí, tem muita história. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora e até a próxima. Muito Valeu. Obrigado.